Bem, vamos para a próxima questão, é a questão de número 6 aqui, questão de um corpo extenso. O texto nos diz assim: um trem de 80 metros, deslocando-se com velocidade constante de 72 quilômetros por hora, atravessa um túnel de 120 metros de comprimento. Qual foi o intervalo de tempo em segundos, né? Aqui está um erro, né? Em segundos, entre o instante em que o trem começa a entrar no túnel e o instante em que o último vagão deixa o túnel. Ou seja, é o intervalo de tempo para o trem atravessar completamente o túnel, né? Porque o trem ele inicia a passagem pelo túnel quando essa parte frontal dele, vou colocar de verde aqui, essa parte frontal começa a entrar no túnel. Mas ele só sai do túnel quando o último vagão aqui, a última parte que eu estou pintando em verde aqui, ó, saiu do túnel, né? Então, a gente quer o tempo em que leva para ele atravessar o túnel, desde o instante que ele começa a entrar até o instante que ele começa a sair. Veja, o trem aí, ele é o que a gente conversou em sala, que é um corpo extenso, não é um ponto material, né? Porque as dimensões dele são bem relevantes para o problema, né? Vejam que o comprimento do túnel é 120 metros e o comprimento do trem são 80 metros, então está próximo, né? Então o trem aí é um corpo extenso, está bem próximo, na verdade. Então, neste caso, as dimensões do trem é levado em consideração. Então, vamos ver aqui, ó. Para o trem atravessar o túnel completamente, quem é o deslocamento, o ΔS desse trem? Vejam só. Vamos analisar esse ponto frontal dele aqui, ó. Para ele sair do túnel, ó, esse ponto frontal, ele andou esses 120 metros, que é a distância do túnel, mais essa parte aqui, esses 80, que é o comprimento dele, ó, a parte frontal aqui onde está, ó. Então, para o trem sair completamente do túnel, ó, ele caminhou desde a entrada, ó, os 120 metros do túnel, mais o próprio 80 quilômetros dele. Do mesmo jeito para todas as outras partes do trem, ó, porque agora se a gente analisar a parte final, o último vagão, parte final do vagão, quanto esse ponto andou? Olha, ele andou esses 80 iniciais, ó, até entrar no túnel, mais os 120 do túnel, até ele atingir essa parte aqui e o trem sair do túnel. Então, veja, o deslocamento aí do trem, ele vai ser o comprimento do túnel, que é os 120 metros, mais o próprio comprimento do trem, né? Então, esse é o deslocamento do trem ao atravessar o túnel. 120 mais 80, ele andou ao todo 200 metros. E a gente quer saber qual é o tempo que ele levou para isso, né? O texto nos disse que a velocidade média dele é 72 quilômetros por hora. E queremos o intervalo de tempo. Então, veja. O intervalo de tempo a gente já viu que a gente vai obter da expressão da velocidade média. Temos que a velocidade média é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. E daqui nós podemos expressar que o intervalo de tempo vai ser o deslocamento dividido pela velocidade, fazendo meio por extremos aqui e isolando o tempo. Então, o nosso deslocamento vai ser os 200 metros dividido pela velocidade. Mas veja, está em metros o deslocamento e a velocidade em quilômetros por hora. Então, temos que transformar para metros por segundo. Divide por 3,6. Acredito que todo mundo saiba fazer essa divisão. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Então, a conclusão é que o tempo, a velocidade é 20 metros por segundo. Logo, o intervalo de tempo vai ser essa razão.
pode dividir essas casas aqui, e 20 dividido por 2 vai ser 10 segundos. Então, o intervalo de tempo entre a entrada do primeiro vagão até a saída do último é 10 segundos. Uma questão simples, né? Precisamos apenas lembrar a ideia do corpo extenso, né? Vamos lá para a próxima.